Alô? Bom dia, autoridades presentes, senhoras e senhores. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de 66 anos da fundação da Petrobras e lançamento da Frente Parlamentar Estadual em defesa da soberania nacional e do pagamento dos royalties para o Estado do Rio de Janeiro e seus municípios. Quero agradecer a presença de todos. Temos um caos no trânsito no município do Rio de Janeiro, mas aguardamos ainda a chegada de mais convidados. E quero convidar para compor a mesa o professor da UERJ, senhor Mauro Osório, o nosso querido professor Osório, nosso querido senhor Ricardo Maranhão, querido amigo, diretor jurídico da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Por favor, compor a nossa mesa. Convidar o meu querido companheiro, deputado Luiz Paulo, deputado estadual, presidente da comissão aqui nessa casa de tributação. Professor Mauro Osório, corrigindo, é professor da UFRJ, não da UERJ. Convidar para compor a mesa o secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, senhor Igor Sardinha, representando o prefeito Fabiano Horta. Convidar os excelentíssimos prefeitos, senhor Renato Martins Viana, prefeito daquela cidade linda, maravilhosa, que é Arraial do Cabo, por favor. E o nosso querido Rafael Paz, Rafael Diniz, nosso prefeito de Campos, presidente da ONPetro, da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo, representando os prefeitos do Estado do Rio de Janeiro. Vou pedir a todos que fiquem em posição agora de respeito para ouvirmos o nosso hino nacional. E o teu futuro espelha essa grandeza.
Obrigada. Quero anunciar e agradecer aqui a presença do nosso deputado Daniel Librelon. Obrigada pela presença. Pode estar já fazendo a sua inscrição para compor a nossa frente. Deputado Rodrigo Barcelar, que também passou por aqui, foi para uma atividade aqui na casa, mas deve retornar. Quero dar uma saudação em nome do nosso presidente da Alerj, deputado André Siciliano, que foi está aqui na outra sede da liderança, né, que é da presidência da casa, em função da sua pressão, que teve um pico. Então ele mandou uma saudação a todos, mas espera inclusive alguns convidados, os prefeitos, para que possam, após a nossa cerimônia, ir até onde ele está, ali na sede da alfândega. Quero agradecer e anunciar aqui a presença da Caroline Volem, gerente de relacionamento governamental da Petrobras. Muito obrigada pela presença. Da Lígia Deslandes, presidenta da Citramico do Rio de Janeiro. Muito obrigada, muito importante a participação. Do senhor Paulo César Reis, coordenador de pesquisas do Instituto Pereira Passos. Obrigada pela presença. Senhor Ricardo Florentino, assessor especial do prefeito de Arraial do Cabo. E do senhor Renato Gonçalves, secretário de obras também do município de Arraial do Cabo. Aos poucos eu vou anunciando e agradecendo a presença de todos. Eu gostaria de dizer que para mim é uma honra estar presidindo uma frente tão importante, não só para o Estado do Rio de Janeiro em relação aos nossos royalties, mas principalmente por essa frente ter deputados que a compõem, que é o deputado Valdec Carneiro, o deputado Carlos Mink, o próprio deputado André Siciliano, o deputado Jair Bittencourt, que solicitou também a integração nessa frente parlamentar, deputada Mônica do PSOL, deputado Daniel, o Rodrigo Barcelar, enfim. Há uma gama de deputados que estão aqui nessa frente, não só em defesa dos royalties, mas principalmente em defesa da soberania nacional, em defesa da nossa Petrobras, que completa 66 anos. E como militante, eu digo não só como deputada, como militante de esquerda da Baixada Fluminense, hoje sou uma deputada que tem o meu domicílio eleitoral no município de Maricá, um dos municípios que tem ações governamentais e políticas públicas de destaque, não só no Estado, mas no Brasil, em função dessas receitas provenientes dos royalties. Eu digo que a nossa conjuntura foi uma conjuntura de destruição, destruição da nossa soberania, né, das nossas riquezas, baseada num tripé. Quero agradecer aqui a presença da deputada Franciane de Saquarema. Obrigada, importante sua presença nessa frente. Dizer que a conjuntura política destruiu e está destruindo 3 fatores principais que compõem a nossa nação. Uma foi o início com o golpe político dado ao presidente Dilma, onde a gente viu sendo destruído um processo democrático. A democracia foi uma conquista nossa, não só da militância nesse país, mas fruto de sangues derramados vindos provenientes, né, de vidas que foram ceifadas numa ditadura militar que marcou a história do Brasil. Essa foi o primeiro ato, né, e o pico do tripé, destruir a nossa democracia. Logo em seguida, a gente via a perda de direitos. A base do tripé, a nossa seguridade, né, social. Temos aqui a Nelma, uma grande companheira atuante na assistência social nesse Estado, e o que a gente percebe é o nosso povo empobrecendo, o nosso povo perdendo seus direitos sociais, uma reforma da Previdência
que destrói e acaba com todos os direitos, né, de luta de décadas, né, da história da classe trabalhadora nesse país. Então, são dois pontos cruciais. E o terceiro ponto, que baliza esse triângulo de destruição da nossa nação, é a nossa soberania nacional. Eles conseguiram, detonando com a nossa democracia, retirando todos os direitos de seguridade social e de assistência, de inclusão do nosso povo, acabar também com a nossa soberania nacional. Eles tentam fazer isso, né? E eu digo que essa frente parlamentar, como existe uma frente também nacional, na Câmara Federal, defesa da soberania nacional, é uma frente de luta. Os deputados aqui estão não só dando as mãos aos prefeitos, né, em defesa dos royalties. O governador Whitson esteve com o Supremo Tribunal Federal, uma audiência com o Toffoli, para que essa decisão, essa votação seja adiada, né, do dia 20, que seja adiada. Não foi adiado ainda. Então, a luta permanece, a data está próxima e nós precisamos reunir todas as forças políticas que temos, porque essa é uma luta que está acima de qualquer posição partidária, né? Eu digo que é uma luta suprapartidária. É uma luta em que, independente das nossas posições políticas e sociais dentro do Estado do Rio de Janeiro, é uma luta em que todos nós devemos defender, não só o Estado, mas a atuação da Petrobras aqui, né, na história que a gente conhece no Estado do Rio de Janeiro. Quero dizer que essa frente tem 3 pontos principais, que é a defesa dos royalties, mas a promoção e o acompanhamento, né, dos nossos prefeitos nessas ações governamentais e na implementação de políticas públicas. Nós temos aqui o deputado Luiz Paulo, que acompanha bem, né, eu digo que é um perito aqui na casa, na questão, na pauta da tributação e de orçamento, e nós sabemos a catástrofe que será se isso for aprovado, né? São mais de 56 bilhões que o Rio de Janeiro vai perder até 2023, é uma queda de receita nos municípios que cai de 26%, 26,25% para 4%. Então, é uma catástrofe. O Rio de Janeiro pode se tornar um estado falido, e nós temos responsabilidade. Então, passar por cima das divergências partidárias é um dos nossos objetivos, para que nós possamos estar não só com o poder aqui legislativo, com a liderança do nosso deputado André Siciliano, que está amanhã em Brasília, estará amanhã fazendo uma audiência no Supremo Tribunal Federal sobre essa pauta, mas também com o apoio e toda a luta, não só do governo estadual, com o governador Whitson, mas também a luta com os nossos poderes municipais, os nossos prefeitos. Aqui, para mim, eu quero dizer que sou a presidente da frente, mas que é impossível se trabalhar sem essa união dos nossos deputados nessa casa, sem a força dos nossos sindicatos, do Sindipetro, de todos os sindicatos que aqui estão presentes nessa defesa da nossa Petrobras. Esse tripé que eles tentam até hoje impor, será destruído, porque a nossa luta é uma luta de décadas da classe trabalhadora nesse país, em defesa não só da inclusão social, que o nosso presidente Lula tanto fez, defendendo a Petrobras, e aí nós vivemos um processo de perseguição e de ataque a determinados políticos, uma posição que eu digo que é uma prisão política do nosso presidente Lula, que foi um dos maiores defensores da Petrobras, do Comperj, e que priorizou no seu mandato a questão do pré-sal. O pré-sal é hoje uma riqueza do nosso país, assim como a Amazônia. Defender a Amazônia, defender o pré-sal e defender a Petrobras é uma obrigação de cada cidadão e de todos nós. Eu quero passar a palavra para o nosso querido Maranhão, senhor Maranhão, presidente, para dar essa saudação em função dos 66 anos da nossa Petrobras, a maior riqueza que o Brasil tem, a maior empresa que o Brasil
conseguiu construir ao longo das últimas décadas. 10 minutos, senhor Ricardo Maranhão, por favor. Eu peço licença à plateia, à mesa e à deputada Zeidan para falar sentado, reivindicando esse privilégio em função dos meus 75 anos. Eu começo parabenizando a companheira deputada Zeidan pela iniciativa dessa sessão solene, que tem 3 objetivos, a meu ver, fundamentais. A comemoração dos 66 anos da nossa Petrobras, o lançamento da Frente Parlamentar Estadual em defesa da soberania brasileira, da soberania nacional, e a luta pela conquista dos royalties, manutenção e expansão, se possível, dos royalties do petróleo, fundamentais para o desenvolvimento do país e especialmente do nosso estado do Rio de Janeiro. Eu trago a saudação fraterna, calorosa do engenheiro Felipe Coutinho, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. A nossa entidade tem uma história de 67 anos e reúne cerca de 5.700 profissionais das categorias universitárias do sistema Petrobras, em especial engenheiros e geólogos. A nossa luta é uma luta por valores fundamentais para o Brasil, a defesa da Petrobras, do seu corpo técnico, da democracia, da engenharia e da soberania brasileira. A indústria do petróleo tem 160 anos. Ela nasceu em 1859 em Titusville, na Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. Tem, portanto, 160 anos. No Brasil, o petróleo só foi descoberto em 1939. Neste período de décadas, alardearam que o Brasil não tinha petróleo. Grupos estranhos aos interesses do povo brasileiro procuravam incutir na opinião pública a ideia de que nós não tínhamos este recurso. Queriam perpetuar a nossa dependência. Quando, em 1939, o petróleo foi descoberto, registre-se, por brasileiros, travou-se uma campanha, a chamada campanha do petróleo, que resultou na criação da Petrobras e na instituição do monopólio estatal no Brasil. Nesta indústria, com 160 anos, nós brasileiros conseguimos realizar um fato extraordinário. Em pouco mais de 6 décadas, numa indústria de 16 décadas, nós construímos uma empresa que fatura mais de 100 bilhões de dólares por ano. Uma empresa que é líder mundial na exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. E esta liderança é reconhecida internacionalmente pela OTC, Offshore Technology Conference, que é o maior evento da indústria do petróleo que se realiza em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Liderança reconhecida, pois a OTC outorgou à Petrobras 3 prêmios, um em 1992, um segundo em 2001 e o terceiro em 2015, pela circunstância da Petrobras gerar tecnologias, repito, para a exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Mas, talvez, a maior façanha dos brasileiros da Petrobras tenha sido a descoberta do pré-sal. O pré-sal, meus companheiros e companheiras, o pré-sal
são as maiores jazidas de petróleo descobertas no mundo nos últimos 30 ou 40 anos. 30 ou 40 anos, as maiores jazidas de petróleo descobertas no mundo. As jazidas foram descobertas há pouco mais de 10 anos e ainda não estão suficientemente delimitadas. Mas já há estudos do Instituto de Óleo e Gás, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que sinalizam no sentido de que, com uma probabilidade de 10%, essas jazidas podem chegar a 280 bilhões de barris de óleo equivalente. E com uma probabilidade de 90%, podem ser da ordem de 180 bilhões de barris de óleo equivalente. Nós estamos falando de uma riqueza de trilhões e trilhões de dólares. E esta façanha foi alcançada não apenas pelos homens da Petrobras, mas com o apoio da sociedade brasileira, da engenharia brasileira, dos fabricantes de materiais e equipamentos, das universidades e centros de pesquisas, que são mais de 100 universidades e centros de pesquisa com os quais a Petrobras mantém convênios. Esta solenidade, deputada Zeidan, portanto, é um momento de festa, é um momento de comemorar esta empresa que orgulha a todos nós, mas também é um momento de reflexão, é um momento de apreensão, é um momento de indignação, é um momento de preocupação, é um momento de denúncia com o que estão fazendo com a nossa Petrobras. Quem de vocês aqui não ouviu dizer que a Petrobras tem a maior dívida do mundo, que a dívida é impagável? Alguns chegam ao atrevimento de insinuar que a Petrobras está quebrada, outros afirmam que ela só não pediu recuperação judicial por ser uma empresa estatal. É uma mentira deslavada, veiculada por jornalistas de aluguel e por uma imprensa oligopolizada que não tem compromissos com o Brasil. Nos últimos 10 anos, em nenhum desses anos, a Petrobras deixou de ter 15 ou 20 bilhões de dólares em caixa. A Petrobras sempre foi uma empresa lucrativa, que não depende de recursos públicos, sólida. E este discurso tem uma grande dívida, sim, é verdade, porque tem projetos viáveis. A indústria do petróleo é uma indústria que leva 8, 10 anos para dar resultados e é preciso fazer dívidas para investir em projetos de alto retorno, mas jamais esteve em dificuldade financeira. Tem uma capacidade extraordinária de geração de caixa. E este discurso de dificuldade financeira é utilizado por gestores que se iniciam com Pedro Parente, se sucede com Ivan Monteiro e com o atual presidente Roberto Castelo Branco. Esse discurso falso, mentiroso, deslavado de Petrobras quebrada, endividada, é utilizado para a venda de ativos da Petrobras. Ativos rentáveis, ativos lucrativos, ativos sem passivos. Estão vendendo tudo e a população, em grande parte, desconhece o que está acontecendo na Petrobras. Privatizaram a Petrobras Distribuidora, que é a segunda maior empresa do país. Estão vendendo as redes de dutos, as malhas de dutos. O planejamento estratégico da Petrobras é formulado por executivos que vieram de concorrentes da Petrobras, de multinacionais. É um planejamento absolutamente equivocado. Estão tirando a Petrobras da área de fertilizantes, estão tirando a Petrobras dos biocombustíveis, do etanol e do biodiesel. Estão impedindo que a Petrobras participe ativamente do petróleo, do mercado de gás natural, que ela, a Petrobras, descobriu. Estão fazendo agora
no dia 6 de novembro, um leilão vergonhoso para entregar jazidas do pré-sal de petróleo já descoberto, onde não há risco de espécie alguma. E, lamentavelmente, estão se utilizando das dificuldades dos nossos estados para fazer o rateio desses chamados 106 bilhões de reais do leilão para distribuição entre estados e municípios, e como de todos com pires na mão por dificuldades. E o que se está entregando são jazidas que podem ter entre 9 e 15 bilhões de barris. Nós estamos falando, meus companheiros e companheiras, de alguns trilhões de dólares. E se a Petrobras explorasse esses recursos, o Estado brasileiro, os municípios, enfim, o Estado nacional receberia recursos muito mais abundantes. De forma que este momento é um momento de festa, mas eu repito, é um momento de denúncia, é um momento de apreensão, de preocupação. A Petrobras está sendo desviada de sua função de empresa pública, que sempre teve e deveria ter eternamente um compromisso com o desenvolvimento nacional. Estão atacando a política de conteúdo local, permitiram isenção de R$1 trilhão de tributos através do mecanismo do Repetro, que faz com que empresas estrangeiras tragam do exterior, sem pagar impostos, equipamentos e serviços estrangeiros, numa prática chamada de admissão temporária, que se torna admissão definitiva, com prejuízo para a indústria de materiais e equipamentos brasileiros. Encerrando, senhora companheira Zeidan, devo dizer que tenho orgulho, estava comentando aqui com o nosso Rafael Diniz, nosso prefeito de Campos, tenho orgulho de ter sido a pessoa que iniciou a campanha dos royalties que beneficiam o Rio de Janeiro e os demais estados onde há exploração de petróleo na plataforma continental. Até 1978, 1980, quando estava em Macaé, a Petrobras só pagava royalties para a exploração em terra, porque o legislador jamais imaginou que os brasileiros iam entrar centenas de quilômetros oceano adentro buscando petróleo. E nós iniciamos uma campanha em Macaé, com o prefeito Davi Linhares, com o prefeito Carlos Emir Mussi, com o jornalista Aloysio Cardoso Barbosa, com a vereadora Marilena Garcia, uma campanha que resultou no pagamento de royalties para todos os estados confrontantes com a plataforma continental onde se faz a produção de petróleo. De forma que a homenagem é muito justa, a Petrobras merece os nossos parabéns, mas merece também o nosso posicionamento firme em sua defesa, em defesa da democracia, em defesa da engenharia brasileira, em defesa da indústria brasileira, em defesa da nossa liberdade e da nossa soberania. Para encerrar, queria dizer, deputada, que o Rio de Janeiro e os seus municípios receberam, no período de janeiro a julho deste ano, entre royalties e participações especiais, a importância de 12 bilhões e 500 milhões de reais, dos quais, de royalties, 3 bilhões e 900 para o Estado e 3 bilhões e 300 para 86 municípios. No levantamento que fiz, inexplicavelmente, o Rio de Janeiro tem 92 municípios. Eu encontrei 86 municípios recebendo royalties, não sei por que 6 não constam da relação, provavelmente nesse período não houve pagamento, mas a minha aspiração era que todos os 92. É preciso alertar para o que está acontecendo na Petrobras, ou seja, estão diminuindo a política de conteúdo local, estão reduzindo o percentual de royalties, estão entregando o patrimônio, estão de enfraquecer a Petrobras, é enfraquecer o Brasil. Finalizo convocando a todos para lutarem pela Petrobras, pela nossa engenharia,
pela nossa economia, pela nossa democracia e pela nossa soberania nacional. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Carlos Maranhão. Quero dizer que todos os deputados nessa casa e os que compõem essa frente estarão não só movidos pela indignação, mas estamos aqui como parlamentares para não só denunciar o que hoje acontece com a nossa Petrobras e com o nosso país e com a nossa democracia, mas também para lutar junto com os outros poderes em defesa do Estado do Rio de Janeiro. Como bem disse Vossa Excelência, é uma causa absolutamente suprapartidária. Sim. Não é direita nem esquerda, nesta luta estamos todos nós, só não aceitamos os racistas, os golpistas, os entreguistas. Obrigada. Eu quero anunciar aqui a presença de Luciano Leite, representante do Sindipetro Caxias e da FUP, do Júlio Vilas Boas, obrigado, engenheiro civil, primeiro diretor do CREA, Lígia Souto, da Rádio Nacional, Gustavo Costa, assessor de relacionamento da Petrobras. Agradecer a presença de Luciano Leal, subsecretário de Desenvolvimento da Prefeitura de Maricá. E os nossos mandatos aqui dessa casa, o assessor Fernando César, do deputado Bagueira, Elisângela Alves, representando o deputado Giovanni Ratinho, Edinaldo Basílio, chefe de gabinete, deputado Capitão Nelson, Ismael Coutinho, assessor jurídico, deputado Velbert Rezende, presidente da Comissão de Turismo. Quero passar a palavra ao nosso professor da UFRJ, senhor Mauro Osório, que fará uma apresentação em slide. Logo em seguida, vou quebrar o protocolo e passar a palavra ao deputado Luiz Paulo, que tem uma reunião da comissão aqui, meio-dia, não é isso? Bom, bom dia a todas e todos. Agradecer a deputada Zeidão o convite, honroso convite de estar aqui hoje, procurando defender o nosso Estado do Rio de Janeiro. E eu trouxe uma apresentação que a gente pode estar disponibilizando para todos aqui presentes. Saudar aí a mesa, meu amigo Igor, lá de Macaé e Maricá, nosso prefeito de Arraial do Cabo, Luiz Paulo, que sempre tem tanta paciência comigo, sempre me ensina tantas, Zeidan, presidente aí dessa fundamental comissão, Rafael, tive o prazer de conhecer, não só o pai como seu avô, Sérgio Diniz e Zezé Barbosa, numa época que tanto se demoniza a política, eu tive muito prazer em conviver com Zezé Barbosa nos anos 80. E o nosso Maranhão, que tem toda uma trajetória nacionalista, e dizer, Maranhão, que eu tenho muita alegria de estar orientando duas pessoas ligadas ao Guilherme Estrela, agora em tese de doutorado, e o Guilherme Estrela liderou a equipe da Petrobras que descobriu o pré-sal. E é claro que a Petrobras ela tem que caminhar se guiando muito mais pela Noruega do que, por exemplo, a Nigéria e os exemplos que foram bem-sucedidos. Bom, vindo aqui para o nosso Rio de Janeiro e dizer o seguinte, eu acho, Zeidan, que está na hora da gente ser radicalmente provinciano. Radicalmente provinciano. A tradição, deputado também, saudando os deputados aqui presentes, deputado Daniel, dizer que além da UFRJ eu também sou presidente do Instituto Pereira Passo e trago um abraço também do prefeito Crivella. Eu acho que a gente tem que estar unindo todas as forças em função da defesa dos royalties, que é o mínimo que o Estado do Rio de Janeiro pode pleitear, é o mínimo. É uma vergonha o que alguns estão pretendendo fazer com o Estado do Rio de Janeiro. Se ocorrer no dia 20, se tiver a votação, temos que fechar as portas, entregar a chave para o governo federal, entregar a chave para o Ministério da Fazenda e vamos ver o brilhantismo do nosso ministro Paulo Guedes, como ele vai se virar com isso. Porque se trata exatamente de uma insanidade, de uma vergonha, e eu vou procurar como professor, com a responsabilidade de professor, e falando aqui como professor da UFRJ, o que vai acontecer é simplesmente quebrar o Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de dizer para aqueles prefeitos do Estado do Rio de Janeiro que não recebem royalties, que é um erro eles não se mobilizarem conosco em defesa dos royalties.
O Estado do Rio de Janeiro quebra e vai arrastar todos os municípios fluminenses. Então, é uma questão absolutamente decisiva, ou seja, os rumos do Estado do Rio de Janeiro, se houver votação, estarão sendo decididos no dia 20 de novembro. E a informação que eu tenho é que o Toffoli, viu, Mariano, num retrocesso, está defendendo a tese de que royalties só precisa ter quando é em terra. Quando é em mar, não. E que, infelizmente, talvez essa seja a tese vitoriosa hoje entre os ministros do Supremo. Então, eu acho que não faz menor sentido ter essa votação dia 20 de novembro. O Estado do Rio de Janeiro vai ter uma reforma tributária. Essa reforma tributária tem que discutir a questão do ICMS, tem que discutir uma série de coisas. Não faz absolutamente nenhum sentido decidir as reformas, questão dos royalties, antes da discussão da reforma tributária. E eu vou procurar aqui muito rápido, sinteticamente, mostrar os dados, no sentido de estar procurando colaborar com argumentos. Porque muita gente fora do Estado do Rio de Janeiro, Daniel, acha que o Estado do Rio de Janeiro é a Zona Sul, Luiz Paulo. E que, na verdade, no Rio de Janeiro tem um bando de ladrões que basta parar de roubar e está tudo resolvido. É uma simplificação, uma coisa grosseira, uma coisa ridícula para o nosso Estado do Rio de Janeiro. É disso que se trata, não posso ter uma veemência menor do que essa, que é o nosso futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos e do nosso Estado que está em jogo. Pode passar, por favor? O Rio de Janeiro ele tem uma crise estrutural, não vai dar para todos verem os números, mas nós fomos a unidade da federação que menos cresceu desde os anos 60. Então, o Estado do Rio de Janeiro ele tem uma crise estrutural e, se perder os royalties, afunda definitivamente. Pode, por favor. O Estado do Rio de Janeiro é a segunda unidade da federação em termos de emprego industrial, hoje é a sexta. Ou seja, nessa trajetória de crise, nós perdemos em termos de emprego industrial para Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Né? Estava só São Paulo à nossa frente. Pode, por favor. O Estado do Rio de Janeiro, e aí principalmente a nossa periferia metropolitana, quase não tem atividade produtiva. Nós somos um Estado com pouca atividade produtiva. Portanto, com pouca base para arrecadação de impostos. Essa tabela, que não vai dar para vocês verem, mostra nas regiões metropolitanas das capitais brasileiras quem tem mais atividade produtiva e menos. Se vocês forem ver, os municípios com mais de 200 mil habitantes da periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro estão no final da fila. Ou seja, o Estado tem pouca estrutura produtiva, portanto, tem pouca base para arrecadação e, portanto, os royalties não são um privilégio para o Estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista de receita. Mesmo comparando, e era importante o nosso Wellington, por exemplo, o governador do Piauí, ele vê esses dados, para ele ver o erro que ele está cometendo, tirando os royalties do Estado do Rio de Janeiro. É claro que a gente tem que ter uma preocupação com a questão da desigualdade territorial. É claro que a gente tem que priorizar regiões mais pobres. Mas a nossa periferia metropolitana está entre as regiões mais pobres brasileiras. Todos os indicadores mostram isso. Vai lá, por favor. Bom, o Estado do Rio de Janeiro, além de ter uma crise estrutural, que tem um dos seus fatores a falta de reflexão regional, vou ressaltar isso. Nós pouco discutimos e pouco defendemos o Estado do Rio de Janeiro. A gente tem que continuar, Maranhão, defendendo a questão nacional, mas aí precisa aumentar radicalmente a questão regional e nossos debates regionais. Nós somos absolutamente ignorantes em relação ao Estado do Rio de Janeiro, me desculpem. Eu vou mostrar alguns dizem, por exemplo, que o turismo é a principal atividade econômica da cidade do Rio. Não é. O emprego em hotéis e pousadas não chega a 1% do total de emprego da cidade de Janeiro. A receita de ISS da cidade de Janeiro não mexe no mês do carnaval. Então, a quantidade de equívocos que tem no Estado do Rio de Janeiro e fora do Estado do Rio de Janeiro, que leva, inclusive, por exemplo, vou falar de novo, nosso querido governador do Piauí, achar que está fazendo uma coisa absolutamente correta, tirando os royalties do Estado, vai quebrar o Estado. Vai quebrar um Estado que tem 17 milhões de pessoas vivendo. Um Estado com uma desigualdade social absurda. É uma absoluta irresponsabilidade se o Supremo votar isso no dia 20.
sem nenhuma informação ou muito pouca sobre a realidade social do Estado do Rio de Janeiro. Então, aqui, de 2015 para cá, nessa crise, que é uma crise política e econômica, o Brasil passou a viver uma certa insanidade. Se nós pegarmos a cidade do Rio de Janeiro, ela perdeu mais empregos que a cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo é o dobro da cidade do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro perdeu praticamente o mesmo número de empregos que o Estado de São Paulo. A gente entra nessa crise mais frágil. Os problemas da Petrobras, das empreiteiras, rebateram aqui de forma muito mais forte, né? E aí, ainda vão tirar os royalties? Ou, de repente, tirar os royalties e acabar com um acordo, que é um acordo draconiano, mas é melhor do que ficar sem ele? Então, nós estamos discutindo questões dramáticas para o Estado do Rio de Janeiro, que espero que essa seja uma primeira reunião e que se avolume. Porque a gente precisa se dar conta de que isso é uma questão decisiva para a vida dos trabalhadores, dos habitantes, das nossas crianças. Eu estou falando aqui uma coisa que é absolutamente óbvia pelos dados. Então, nós não só temos uma crise estrutural, mas que se aprofundou dramaticamente de 2015 para cá. Pode ir, por favor. ICMS. Nós perdemos a segunda posição para Minas Gerais. Ou seja, a nossa receita de ICMS hoje é menor do que a de Minas. Pode, por favor. E se nós olharmos, mesmo no período, Zeidane, do chamado boom do Estado do Rio de Janeiro, que não chegou a ser um boom, gente. Não teve boom no Estado do Rio de Janeiro no período Lula-Cabral. Enquanto nós nos estruturarmos no Estado do Rio de Janeiro, nós vamos ter pouca capacidade de aproveitar boas relações com o governo federal. Não é possível o Estado do Rio de Janeiro ter só 400 engenheiros em idade de se aposentar. Não é possível, enquanto a Prefeitura do Rio tem 600 assistentes sociais do quadro, o Estado do Rio de Janeiro não tem nenhum. Conclusão, a gente aproveitou muito mal o período de boom econômico que houve no Brasil no período 2004, 2014. E a nossa receita de ICMS cresceu menos do que a média nacional. E aí eu não sei se estou de acordo com o Luiz Paulo, mas não foi por causa dos incentivos fiscais. É outra bobagem. Os incentivos fiscais a gente tem que discutir, mas o ICMS cresceu menos do que o total cresceu mais do que o total da receita. Deputado Daniel, os incentivos fiscais foram dados em cima do ICMS. Se a crise do Rio de receita derivasse dos incentivos fiscais, a receita de ICMS tinha crescido menos que o total da receita e foi o contrário. Então foi uma responsabilidade, os dados que o Tribunal de Contas colocou no ar. Aqueles dados estão absolutamente equivocados, não existem 180 bilhões. Na verdade, em torno de 40. E assim caminha o debate no Estado do Rio de Janeiro. Com jogos políticos menores, muitas vezes com ignorância, e a gente precisa ampliar a reflexão e defender o que seja o interesse legítimo do Estado do Rio de Janeiro. Eu respeito o governador Wellington, eu respeito o Piauí, mas não é razoável o que ele está liderando. É uma irresponsabilidade. Digo isso não como uma pessoa, está certo, da prefeitura, digo isso como professor da FRJ que estuda esse assunto. Pode, por favor. Bom, aqui é a receita corrente líquida per capita dos municípios com mais de 200 mil habitantes no Estado do Rio de Janeiro. Se nós formos olhar ali, que tem gente que acha, Igor, tem muito município que está nadando dinheiro. Se vocês forem olhar ali, a Baixada Fluminense está na lanterna entre todos os municípios brasileiros em termos de receita corrente líquida. Essa que é a realidade. Então não faz nenhum sentido tirar os royalties. Pode, por favor. Educação. Vamos falar dos indicadores sociais. No Estado do Rio de Janeiro, a educação nos municípios. Entre os 1.000 primeiros municípios com melhores resultados em educação fundamental nas prefeituras, não tem nenhum do Estado do Rio de Janeiro. É claro que teve municípios que avançaram, Maricá avançou, mas entre os 1.000 primeiros não tem nenhum do Estado do Rio de Janeiro. Então a gente não precisa de menos recursos, a gente precisa de mais recursos e de gastar melhor. Então o Estado do Rio de Janeiro virou um Estado nordestino, gente. Todos os indicadores mostram isso. Pode, por favor. Posição no ranking do Índice de Bem-Estar Urbano.
Isso é um dado do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, é considerado na academia o melhor programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Planejamento Urbano e Regional, o IPUR da UFRJ, fiz lá meu mestrado e doutorado. O Estado do Rio de Janeiro, entre as 15 principais regiões metropolitanas, em termos de bem-estar urbano, está na posição 12. Então, eles têm um passivo imenso com o Estado do Rio de Janeiro. O Brasil tem dívida com o Estado do Rio de Janeiro. Quando houve a transferência da capital, não deram nada para o Estado do Rio de Janeiro. Juscelino deu lá uma migalha, mas também a gente não pediu nada, porque a gente não pede. A gente só pensa o Brasil. Temos que pensar o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro, Ricardo. Temos que pensar as duas coisas de forma articulada. Pode, por favor. Receita corrente líquida per capita. O Estado do Rio de Janeiro, Luiz Paulo, tem o segundo PIB. Mas em termos de receita corrente líquida, nós estamos na 11ª posição. Então não existe privilégio para o Estado do Rio de Janeiro com os royalties. O que vai ter é crime se tirar os royalties com a população do Estado do Rio de Janeiro. 11ª posição. Então ali também são dados do governo federal, são dados oficiais. Pode, por favor. Arrecadação por unidade da federação e transferências federais. Gente, vocês não vão poder ver os dados, mas se a gente olhar, Zeida, a gente vai ver que o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, o Luiz Paulo conhece esses dados. O governo federal dá para esses estados muito mais do que arrecada. E no Estado do Rio de Janeiro, né, vou até me aproximar para não falar número errado, o governo federal arrecadou em 2018 170 bilhões no Estado do Rio de Janeiro. Devolveu quanto? 33 bilhões. Então a questão da desigualdade regional está contemplada pelo Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Ou seja, o governo federal arrecadou no Estado 170 bilhões e devolveu 33. Minas Gerais já é parecido. Ainda querem tirar mais? Não tem pé nem cabeça. Pode, por favor. O Estado do Rio de Janeiro gasta muito com servidor. Não sei aonde. Esses dados são dados do José Roberto Afonso, que é um cara de estudos de fiscalização, ligado inclusive ao PSDB, extremamente respeitado pelo mercado, e é um cara sério. Mostra o seguinte: o Estado do Rio de Janeiro é o penúltimo estado com que ele gasta de pessoal, Rafael, com relação total da sua receita, com relação total do seu PIB. Então, nós não temos aqui, na área do executivo, funcionários ativos executivos. Somos o segundo estado com menor gasto com pessoal em relação ao total da receita. Então, onde é que está o gasto excessivo com o pessoal? É claro que a gente tem que discutir a questão previdenciária, mas ninguém vai querer matar os velhinhos, não é de bom tom. Então, é uma discussão de médio e longo prazo e que tem que ser administrada. Não adianta querer demitir, primeiro que seria um absurdo, mas que fosse, demitir funcionário público estadual. Nós não temos um assistente social. Vai tirar onde? Vai cortar onde? Ou seja, na máquina pública estadual, que há uma falta de pessoal, é um serviço público envelhecido, e nós precisamos juntar pessoas experientes com pessoas jovens com concurso público. Pode, por favor. Esse dado mostra o seguinte: no período 2006-2017, não teve aumento de pessoal. É claro, por exemplo, gasto. A gente tem que discutir quanto gasta o Tribunal de Justiça, é verdade. Tem que discutir quanto gasta o Ministério Público. Tem que discutir quanto gasta a nossa LERJ. Mas o gasto com o pessoal no Executivo é baixíssimo. É baixíssimo. Então não tem onde cortar. Quando a gente pega pessoal, não teve aumento de pessoal ativo no Estado do Rio de Janeiro entre 2006 e 2017. Esses são os números. Uma vez eu estava discutindo sobre o Rio de Janeiro, e aí disseram que meus números estavam muito pessimistas. Não são os meus números que são pessimistas. É o Estado que vem de uma crise estrutural que a gente precisa superar. Esses são os números, infelizmente. Pode, por favor. Petrobras, petróleo, Ricardo. 80% dos fornecedores da Petrobras estão fora do Estado do Rio de Janeiro. 80% são dados da Petrobras.
64% estão no exterior. Então, é uma riqueza que vaza do Estado do Rio de Janeiro. Pode, por favor. Bom, pelos dados que saíram no editorial recente do jornal o Globo, nós vamos perder, dependendo da votação do Supremo, se a lei de 2012 for considerada constitucional, 68 bilhões. E a situação é gravíssima, então ali os dados também, que eu não vou aprofundar aqui agora, né? Além disso, a partir de 2020, aí foram dados que o Luiz Paulo me forneceu, né, o governo do Estado será obrigado a retomar os pagamentos da dívida federal. Isso vai gerar entre 2020 e 2025 80 bilhões. Então, se nós perdemos os royalties, perdemos 70 bilhões, se por acaso, não é isso? Vamos ter que passar a pagar 80 bilhões até 2025, ainda corre o risco do acordo ser desfeito. Estão de brincadeira com o Estado do Rio de Janeiro. E a gente não pode admitir isso, não pode não ver isso. Não podemos continuar discutindo só a questão nacional. Nós temos que nos articular para defender o que é uma coisa mínima de direito do Estado do Rio de Janeiro. Pode, por favor. Pode botar aí. E aí, completando. O Rio de Janeiro tem que ir além do petróleo. Nós não temos nem o petróleo, Zeidão. Por que nós não temos nem o petróleo? Porque a extração em alto mar, 80% dos fornecedores estão fora do Estado do Rio de Janeiro, o ICMS sobre o petróleo é cobrado no destino e não na origem, tem a Lei Candir, que já deram um calote, que dependendo dos números vai de 40 a 60 bilhões, e ainda tem o Rebeto, que aí também só cobra 3%, e o deputado André, aqui presidente da LER, tem discutido essa coisa de forma responsável. Então, gente, nós não temos os fornecedores, não temos ICMS, e vão tirar os royalties? Como é que pode? Enfim, isso é uma palhaçada, me desculpe. Os ministros têm que tomar conhecimento desses dados antes de decidir. Porque se eles decidirem no dia 20, decidirem contra o Rio de Janeiro, eles estão cometendo uma irresponsabilidade com um Estado que é absolutamente importante. Que fosse Roraima, que fosse Rondônia, também não poderia ser feito. Então eu acho que é uma causa absolutamente fundamental. Parabenizar a Lerge, o André, a Zeidan, por essa comissão. Estou aqui à disposição por as informações que a gente tem, que é o que a gente pode fazer. Já fiz um artigo no Globo, devo fazer outro. E vamos à luta e vamos defender o que é o minimamente de interesse do Estado do Rio de Janeiro, minimamente razoável. E vou te falar de novo, porque ele é o líder. Que o nosso governador Wellington tome conhecimento desses dados e pague sem querer de cometer uma responsabilidade desse tamanho com o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado e estou aqui à disposição. Muito obrigado, professor Mauro Osório. Com certeza, nós vamos solicitá-lo outras vezes para que possamos estar levando à frente essa discussão na frente parlamentar aqui da Casa. Eu quero comunicar a todos que, infelizmente, nós temos uma limitação de tempo para essa cerimônia, porque tanto eu quanto o deputado Luiz Paulo temos a comissão de orçamento a partir de meio-dia. Então, eu já vou quebrar o protocolo e passar a palavra para o deputado Luiz Paulo, para que ele faça as suas considerações. Senhora Presidente, pedir licença a Vossa Excelência para contrariar o meu amigo Maranhão e poder falar de pé, apesar de eu também ser septuagenário. Enquanto o deputado Luiz Paulo desce, eu quero agradecer a presença do senhor Fernando Siqueira Leite, engenheiro diretor de comunicação da EPET. Quero dizer que vou abrir a fala para os deputados e, se quem quiser falar ao final, terá a tribuna aberta. Agradecer a presença do senhor Manuel Ramos, diretor do Sindicato dos Petroleiros de Duque de Caxias, Mauro Jaceno, Luciano Mendonça, assessor do deputado Valdec Carneiro,
e Alessandre Melo, coordenador de Direitos Humanos da Prefeitura de Maricá. Deputada Zeidan, queria cumprimentando a deputada Zeidan, cumprimentar os nossos prefeitos de Campos, prefeito de Arraial, a representação da Prefeitura de Maricá, meu amigo Ricardo Maranhão, septuagenário convicto, e pelo discurso de hoje, que eu me alinho em gênero, número e grau, nosso futuro senador Mauro Osório. Garanto que se estivesse lá, a defesa do Rio de Janeiro, intransigente, estava sendo feita. Queria cumprimentar a deputada Franciane Mota, também do município petroleiro de Saquarema, deputado Daniel Lebreron, deputado Dionísio Lins e as senhoras e senhores presentes. Primeiro, pedir desculpas, porque às 12 horas tem reunião da Comissão de Orçamento e nós vamos votar a LOA, a Lei Orçamentária Anual para 2020, no mérito, e vamos votar também a revisão do plano plurianual para os próximos 4 anos. Então, é uma reunião de muita relevância e eu tenho votos escritos para apresentar. Queria primeiro saudar os 66 anos da Petrobras e dizer à deputada Zeidan que a frente parlamentar chega em uma hora imprescindível. A Petrobras é fundamental para o Brasil e excepcionalmente fundamental para o estado do Rio de Janeiro. Eu sou um duro crítico na Comissão de Tributação a políticas que a Petrobras desenvolve, né, sob o ponto de vista da relação com o Rio de Janeiro, porque muitas vezes também a Petrobras, na escola da União, expropria recursos do nosso Estado. E eu sou absolutamente bairrista em defesa dos 17 milhões de habitantes do território fluminense. Mas a Petrobras é um exemplo de como a indústria brasileira pode dar resultados positivos. A força do investimento em inovação e tecnologia, que representa a redenção de todos os países que querem assim o fazer no século XXI. Nesse momento, disse muito bem o Ricardo Maranhão, que é hora de todas as forças democráticas, todas as forças que defendem a soberania nacional se unirem em defesa daquilo que nós possamos considerar o interesse nacional e o interesse do Estado do Rio de Janeiro, que não se dissocia do interesse nacional. E, nesse sentido, é fundamental que a gente modifique, senador Osório, que a gente modifique a lei da partilha. Essa lei esbulha o Estado do Rio de Janeiro. O Supremo vai decidir, não é em cima de nada, vai decidir
em cima de artigos da lei da partilha, mandada pelo Executivo e aprovada pelo Congresso Nacional, em detrimento dos interesses dos estados produtores e principalmente do estado do Rio de Janeiro. O que nós temos que modificar para tirar essa espada do nosso pescoço é a lei da partilha, revogando de vez esses artigos que ferem o pacto federativo da lei da partilha. E quanto isso não ocorrer, nós estaremos sempre inseguros em relação ao nosso futuro e sem poder fazer um planejamento estratégico com a industrialização do estado do Rio de Janeiro. Essa que é a questão central. Ainda há pouco, quando cheguei aqui, em cima dos números que o senhor nos traz, e dizia assim: bota em pauta na lei da partilha a revogação dos artigos que estão sendo contestados no Supremo Tribunal Federal. Se eles forem revogados da lei da partilha, a representação de inconstitucionalidade cai. O Supremo não tem que mais julgar nada. Aí o senhor vai me dizer assim: ah, mas o governador do Piauí vai se rebelar junto com os governadores de outras unidades da federação. Mas essa altura de campeonato, o pré-sal está chegando a São Paulo, e com intensidade. E o pré-sal se estende até Santa Catarina, e vai chegar lá. Tem petróleo em abundância já nas costas do Nordeste. E mais ainda, vamos modificar a lei de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Para cada R$ 5 que nós arrecadamos e damos para a União, só ficamos com 1. É a relação entre 173 bilhões que arrecadamos e os 33 que retornam. Imagine o estado do Rio de Janeiro com essa arrecadação de 173 bilhões e mais 80% dos royalties de participação especial. Se nós fôssemos não um estado, nós fôssemos um país. Seria a nossa redenção social. Os níveis de desenvolvimento da Baixada e do nosso interior do estado seriam maravilhosos. Os nossos 92 municípios não estariam na ruína como estão hoje. Então, você ter vitória no Supremo é uma mera questão de justiça para o Rio de Janeiro. E perder no Supremo só tem uma saída: é a emancipação do nosso Estado, é virarmos um novo país. Essa que é a questão central, porque os números que o senhor nos coloca aqui, ninguém discute. Se discute as filigranas constitucionais. Os números é que mostram o caos que a gente está vivendo, e o caos pior ainda que se avizinha se associar à perda do Supremo com a renovação do regime, como é hoje. Porque como é hoje, não temos como pagar o serviço da dívida. Porque no ano seguinte, a cada ano que a gente tiver que pagar, vai se somar um ano que a gente não pagou. Então é o caos da mesma forma. Então essa é a questão central. E aí, Maranhão, me assusta a seguinte questão, para concluir. A Petrobras extrai petróleo do pré-sal. Vamos ver o jogo do Rio de Janeiro nisso. Extrai petróleo do pré-sal, exporta esse petróleo com grande intensidade. O preço do barril está competitivo, o dólar está alto,
Então é um maná exportar petróleo. O que o Rio de Janeiro ganha com isso? Nada. Porque a Lei Candir e a Constituição Federal dá imunidade para exportação. Não ganhamos nada com essa exportação. Nada. Até porque o petróleo está sendo extraído lá em alto mar. Quando esse petróleo aqui é refinado, e temos apenas uma refinaria, Duque de Caxias, o ICMS é cobrado no destino. O que ganhamos com esse refino? A não ser a geração do emprego, sob o ponto de vista de tributo, nada. Lei Candir mata de um lado, a Constituição mata do outro. Mas sobram os royalties e participações especiais. 14 bilhões a previsão do Estado para 2020. Se a ação no Supremo for julgada, os municípios, na média, e eu não vou falar número, não, vou falar percentual, na média, vão perder 79% da sua arrecadação. 79%. E o Estado, 39%. O que sobra para a gente? Nada. O que adianta ter 80% da produção de óleo e gás? E para concluir, eu quando estudei história, vi lá o ciclo da borracha, o ciclo do ouro e todos os ciclos extrativistas que a história do Brasil nos mostra. E agora mesmo estamos vivendo outro, porque a tese da gestão da Petrobras é de ciclo extrativista, porque não queremos refino, não queremos fazer distribuição. O que sobra de riqueza para a gente? Nada. Queremos o Comperj, queremos a refinaria. Evidente que a refinaria é importantíssima, porque sem refino aqui, para que serve esse petróleo? A gente exporta o óleo bruto e importa o derivado, como todas as commodities de país subdesenvolvido. A gente dá o ouro, eles ficam com a mais-valia em cima do ouro, e a gente volta a cobrar. E deste ouro que eu estou falando é do ouro negro, o petróleo, que ainda por 2 ou 3 décadas terá um valor essencial no mercado internacional. Então a luta é uma luta muito intensa e muito aguda. E eu queria que nesses 66 anos da Petrobras, ela pudesse, de fato, investir cada vez mais a favor do país, mas do Rio de Janeiro. Eu vou dar um dado aos senhores, que está no relatório da crise fiscal, sobre gás. Prefeito Rafael Diniz, nos últimos 5 anos, em reinjeção de gás, nós perdemos de recursos 2,5 bilhões. Nós duplicamos o gás reinjetado por decisão da ANP, baseado num decreto federal de 98. Por quê? Porque não tem duto para trazer o gás para a terra. O Rota 3, até agora, não está concluído, só em 2021, 2022. E, na próxima década, nós vamos, nesse mesmo ritmo, decuplicar essas perdas. E eu não vejo ninguém falar nisso. A ANP diz assim: mas nos planos de desenvolvimento, as empresas não têm duto para trazer para a terra, o gás é um gás que é muito pesado, um monte de desculpa esfarrapada, para não traduzir-se isso em receita para o Estado. E dizer
que reinjetar o gás, depois ele pode ser retirado, conversa para boi dormir. Reinjetou, nunca mais. Estou dando esse exemplo porque essa luta e essa conscientização tem que ser muito grande, muito firme, e nós temos que nos unir. Está na hora de deixar as questões partidárias de lado. As questões ideológicas nunca podem ficar de lado, porque ideologia não morre. O que morre é partido político. Ideologia deriva da filosofia, e a filosofia vai estar sempre em nossas vidas, dizendo os caminhos que nós vamos tomar. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Vou andar aqui com a nossa mesa por conta do tempo. Eu quero anunciar a presença da Gisele Florentino, que é assessora da nossa deputada Mônica Francisco. E dar uma saudação ao deputado Paulo Ramos, deputado federal, foi deputado estadual aqui conosco nessa casa, teve que ir para Brasília, mas que está acompanhando de frente essa discussão e é um defensor lá em Brasília do nosso estado, no Rio de Janeiro. Vou passar a palavra para o secretário Igor Sardinha, secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, representando o prefeito Fabiano Horta. Deputada Zeidan, deputado Luiz Paulo, prefeito Rafael Diniz, prefeito Renato Viana, professor Mauro Osório, Ricardo Maranhão, faço uma saudação aqui a todos os componentes da mesa, saudando todos da mesa, faço uma saudação aos demais deputados, representantes de prefeituras, sociedade civil organizada aqui presente. Diante do avançar da hora e diante de falas já tão importantes e conclusivas aqui hoje, que todas as falas que já deram a real dimensão da gravidade do momento que estamos vivendo e da importância da criação dessa frente. Por isso, parabenizo aqui a deputada Zeidan e todos os parlamentares envolvidos, inclusive frisando aqui a importância dos parlamentos, aqui enquanto Alerj, e também dos parlamentos municipais, das câmaras de vereadores, se organizarem para participarem de forma ainda mais protagonista nesse debate. Eu hoje estou aqui na condição de secretário de Desenvolvimento de Maricá, representando o prefeito Fabiano Horta, mas por 2 mandatos fui vereador na cidade de Macaé, e no início de toda essa discussão, de todo isso que hoje o que a gente vive aqui é fruto de discussões de alguns anos atrás, buscamos exatamente, deputada, o que hoje vocês aqui, enquanto parlamentares, fazem no sentido de colocar o parlamento de maneira protagonista nesse debate. A gente tentou organizar com as câmaras de forma que a gente consiga fazer com que a população do Rio de Janeiro, com que os formadores de opinião no Rio de Janeiro, em cada canto, em cada região, consigam se apropriar e ter a dimensão da gravidade dos números colocados aqui com o professor Mauro Osório. Porque nós, muitas das vezes aqui, a gente quer que os ministros do Supremo saibam da gravidade, mas nem mesmo o Estado do Rio de Janeiro se apropria desses números e faz o estudo de maneira aprofundada e responsável. Quando aqui não é figura de expressão, não é retórica, o que estamos vivendo, se for aqui consumada a decisão no STF, é a falência e é a inviabilidade do Estado do Rio de Janeiro. É a quebra total do Pacto Federativo. Agora, nós do Rio de Janeiro, nem nós mesmos sabemos disso. Muitas pessoas não estão dando a devida importância que deva dar a esse tema. Por isso a importância dessa frente, que hoje aqui seja o lançamento, mas que a gente já saia daqui discutindo congressos, seminários, que a gente chame aqui a imprensa que tem a voz aqui de repercussão nacional no estado de Rio de Janeiro, que seja chamada aqui a contribuir com a divulgação disso tudo, porque é
a total falência do Estado do Rio de Janeiro. Eu não vou aqui repetir os números já aqui proferidos pelo professor Mauro Osório, porque serei redundante. Também aqui não vou repetir todas as falas já ditas aqui pelo Maranhão, também pelo Luiz Paulo, no que diz respeito também à importância de discutirmos não só a questão dos nossos royalties, mas discutirmos aqui o que estão fazendo com a Petrobras. A Petrobras hoje, quando a gente discute Petrobras, a gente discute aqui o que está sendo feito também em relação à soberania nacional. A política entreguista e colonialista que estão fazendo de cima para baixo também tem que ser combatida e discutida por esse parlamento. Tem que ser envolvida a sociedade nisso tudo. Estamos entregando as nossas riquezas para o capital internacional sem nos importarmos com absolutamente nada, com geração de receita, com emprego, com renda, com absolutamente nada. É colonialista. Então eu queria aqui, deputada, fazer dar esse parabéns aqui pela criação, fazer o discurso da importância de tudo isso e dizer que Maricá, que o prefeito Fabiano Horta se coloca aqui à disposição para contribuir no que for possível para o bom andamento dessa comissão e desse debate. Muito obrigado. Muito obrigada, Igor. Vou passar a palavra para o nosso prefeito, Renato Viana, prefeito de Arraial do Cabo. Quero agradecer a presença do nosso deputado Dionísio Lins, Daniel, Franciane. Bom dia a todos. Deputada Zeidan, antes de mais nada, parabenizar pela iniciativa, não só a senhora deputada, como os demais deputados aqui da LERJ, saudar aqui a todos os componentes da mesa, dizer que essa luta, conforme já foi falado, é uma luta independente de grupos políticos, de partidos políticos, é uma luta em benefício de todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro em si, né? Nós temos que estar unidos aí, coesos, contra essa aberração, essa injustiça que estão querendo fazer com o nosso Estado e com os demais estados produtores. Quero aqui também, não posso deixar de falar aqui e levar em consideração a luta que o Petro tem travado, representado aí pelo seu presidente, o Rafael Diniz, né? Então, quero aqui assinar embaixo de tudo que foi falado. Arraial do Cabo é uma cidade pequena, mas é uma cidade abençoada por Deus e vive nessa tensão, nessa preocupação, né, de qualquer tipo de acidente. Deus nos livre desse tipo de situação, mas fica vulnerável, como também os outros municípios. Então, essa compensação, né, essa questão dos royalties tem que ser levada em consideração. Essa preocupação é de todos nós. E eu quero aqui, deputada, me colocar à disposição, parabenizar mais uma vez pela iniciativa e vamos à luta. Nós estamos no caminho certo e o que cabe a nós agora é lutar e pedir a Deus que nos abençoe, porque essa medida, além de não resolver os problemas dos demais municípios do país, vai inviabilizar totalmente os municípios do Estado do Rio de Janeiro e o nosso Estado. Muito obrigado, vamos à luta e Deus está no controle de tudo. Obrigada, prefeito. Quero anunciar que essa frente ela está aberta com assentamento dos nossos prefeitos. Os prefeitos participam, né, como membros dessa frente parlamentar. Vou dar a palavra final para o nosso prefeito de Campos, Rafael Diniz, presidente da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo. Rafael. Sim. Anunciando também que nós já estamos fazendo uma solicitação, assinado pelo André Ciliano, deputado presidente aqui da Assembleia, por mim, né, deputada presidente da frente, e pelo prefeito Rafael Diniz, solicitando uma audiência com o ministro Toffoli, para que nós consigamos convencê-lo, levando os dados já apresentados aqui pelo nosso querido professor, pelo nosso querido Maranhão, com os dados de convencimento, para que essa votação seja adiada. Vamos reforçar e estamos aguardando a data. Sim. Prefeito Rafael. Bom dia, deputada Zeidan. Cumprimentando a deputada, cumprimento o presidente André Siciliano, cumprimentar o deputado Luiz Paulo, que já não se faz mais presente, mas sempre uma honra poder ouvi-lo como técnico nessa casa, cumprimentar o querido amigo Igor Sadinha,
querido amigo Renatinho Viana, prefeito de Arraial, membro da Ampetro, e de forma muito carinhosa o Maranhão e também o Mauro Osório, especialistas que sempre nos brindam com uma aula e um apontamento de um caminho seguro. Ouvir os números do Mauro é sempre a certeza de que você sai daqui com argumentos que te permitem a defesa responsável, nesse caso específico do tema da não partilha dos royalties. Deputada, parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. Como o querido companheiro Igor Sadinha bem colocou, infelizmente o Estado do Rio de Janeiro, os 92 municípios que compomos o Estado do Rio de Janeiro, não temos a real dimensão do que está por acontecer. Essa é a grande realidade. Esse é o primeiro ponto. Por isso que uma audiência como essa, realizada pela senhora, é mais um forte evento a nos convidar a entendermos esse processo, a voltarmos para as nossas cidades, para as nossas casas e simplesmente colocarmos na cabeça das pessoas que, como o professor Mauro Osório bem colocou, podemos estar falando da falência do Estado do Rio de Janeiro nos próximos dias, se houver sim a votação e a consequente partilha dos royalties. E nós temos que estar atentos. Eu digo o número de Campos, por exemplo. Campos já chegou a ter uma arrecadação só de royalties, entre royalties e participação especial, 1,3 bi. Convivo nos últimos anos com uma arrecadação em 2017, que foi de 470, em 2018 próximo dos 700, e em 2019 uma queda de aproximadamente 160 milhões. Se executarmos, professor Mauro Osório, 535 milhões esse ano, estaremos executando muito. E se pensarmos que pode haver a partilha, estaremos falando de uma arrecadação de menos, do pouco de royalties que já temos, de menos 40% já no ano de 2020. E nós, prefeito, eu queria fazer uma defesa dos prefeitos, que somos nós, deputado, os primeiros a sermos cobrados na ponta em nossas cidades. Temos que arcar com uma folha que é alta. A folha de Campos, por exemplo, no orçamento executado, próximo de executar 1.800 esse ano, ela passa de 1 bi, ou seja, o resto que temos é para garantir a manutenção dos serviços básicos em nossa cidade. E se já enfrentamos dificuldades para a manutenção desses serviços básicos, imagina o que pode acontecer com as nossas cidades se houver essa possível partilha. Então o momento aqui hoje é de que todos nós estejamos juntos, nos conscientizando aqueles todos que estão próximos de todos nós, dessa crucial jornada que é a busca pela não partilha dos royalties junto ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem feito, enquanto Ampetro, deputado, um movimento muito responsável. Não é hora de vaidade, não é hora de querer ser o pai do movimento, é hora sim de colocarmos em posição conjunta, independente dos partidos. Só existe uma bandeira, que é a bandeira do Estado do Rio de Janeiro, e todos nós juntos na construção jurídica e também política, porque se o único caminho for a revisão disso dentro da Casa Legislativa Nacional, é para lá que nós temos que ir buscar reverter esse possível imenso prejuízo ao Estado do Rio e aos 92 municípios. Foi muito bem colocado por um dos nossos antecessores que o município que de repente hoje não recebe royalties, ele não pode se acomodar. Essa que é a grande questão. Ele não pode se acomodar, porque uma vez o Estado do Rio sendo afetado, os repasses que há muito tempo já não acontecem, é aí mesmo que eles não acontecerão. Então, se nos falta recurso para a saúde, se nos falta recurso para a educação, se nos falta recurso para saneamento, mais recursos vão faltar, e o que já se torna inviável, mais inviável ficará. Por isso, deputado, que a minha participação aqui hoje, enquanto presidente da Ampetro, queria ressaltar todos os municípios que compomos a Ampetro: Campos, Quissamã, Arraial, São João da Barra, Niterói, Casimiro de Abreu, Búzios, Rio das Ostras, Carapebus, Cabo Frio e Macaé. Somos parte do processo enquanto amicus curiae, estaremos atuando. Conversamos na semana passada com o excelentíssimo governador numa possibilidade da Ampetro aderir ao pedido de suspensão já feito pelo governo do Estado, ressaltar a presença do nosso deputado Elbert, do Cidadania. Nós estaremos aderindo sim a esse pedido de suspensão para pelo menos a tentativa de adiar, para que de repente o Congresso Nacional possa ter tempo de fazer uma reavaliação e produzir um projeto que impeça essa maldade com o Estado do Rio de Janeiro. Mas minha chamada aqui hoje principal é para a união e, mais que isso, a conscientização das pessoas, que pelo que nós estamos vendo, deputado, não estamos ainda todos conscientes do que está por acontecer com o Estado do Rio de Janeiro. É grave,
cobra a atenção de todos nós, e para mim, enquanto prefeito e presidente da Ampetro, é uma honra muito grande poder estar aqui. Eu pedi licença para poder ocupar a tribuna, porque meu pai, o falecido professor Sérgio Diniz, já foi deputado nesta casa, então para mim é uma honra poder voltar para minha família hoje, dizer para minha mãe Beatriz que eu já ocupei uma tribuna por vezes ocupada por ele, e por óbvio, né, hoje 15 de outubro, nesse momento de reflexão sobre o que queremos, né, nós não podemos deixar de ressaltar o Dia dos Professores, né, Dia dos Professores que tanto nos ensinam, que tanto sofrem e de nós merecem respeito. Então, ressaltar aqui, finalizando minhas palavras, uma saudação a todos os professores de Campos, por óbvio, mas do estado do Rio de Janeiro, pelo Dia do Professor. Muito obrigado, deputada, e parabéns pela sua brilhante atuação. Obrigada. Em nome do professor Osório, fica a nossa saudação a todos os professores do estado do Rio de Janeiro que estão em luta e resistência pela educação e pela categoria. Finalizando, né, nós temos agora a comissão de orçamento. A situação, como disse o prefeito Rafael, é gravíssima e existe uma acomodação, prefeito. Os prefeitos, em geral, dos nossos 92 municípios, estão um pouco acomodados com o entendimento de que essa votação já foi adiada. A votação não foi adiada. Há uma luta pelo governador, feita pelo governador, que já esteve com o ministro Toffoli. Hoje nós estamos já marcando com ele essa conversa aqui com o Poder Legislativo, junto com a Ampetro, né, com a representatividade do prefeito Rafael, o deputado André Ciliano e a nossa frente, para que a gente possa tentar, com mais uma ação, convencer o ministro, o Supremo, de adiar essa votação, para que tenhamos tempo hábil de passar não só os números apresentados aqui, mas de colocar e apresentar ao Supremo a realidade do estado do Rio de Janeiro. Finalizando, eu quero sintetizar aqui a função dessa frente, composta pelo deputado André, por mim, pelo deputado Valdec, deputado Carlos Mink. Hoje convido a deputada Franciane, deputado Daniel, deputado Dionísio Lins, deputado Jair Bittencourt, deputado Rodrigo Bacelar, e outros que ainda irão, deputada Mônica Francisco, que irão integrar essa luta. Então, nosso principal objetivo é exatamente promover a defesa dos nossos municípios fluminenses que recebem os royalties, monitorar e fiscalizar essas políticas públicas e ações governamentais, né, que se relacionam com o tema, principalmente educação e saúde, promover audiências, isso tem que ser rápido, né, no sentido de potencializar essa defesa junto, né, com a gama de prefeitos que temos nos municípios que recebem ou não recebem hoje os royalties em suas receitas, e defender a Petrobras e a nossa soberania nacional. Como bem disse aqui, né, nosso querido Maranhão, defender a Petrobras é defender o povo brasileiro, é defender o Brasil e defender uma nação democrática. Então, nada mais tendo a declarar. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que marcaremos novas audiências públicas, todos serão convidados, e dou por encerrada essa sessão solene de posse da Frente Parlamentar em defesa dos royalties e da Petrobras. Muito obrigada.